O caráter cristão nos impele a agir com bondade em relação ao próximo. Segundo Samuel, capítulo 9. Aleluia. Segundo Samuel 9, do 1 ao 13. Davi e Mefibosete. Certo dia Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. As suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado de 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito a Davi e disse: Mefibosete, as suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai, e lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha casa, à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você, os seus filhos, os seus empregados, cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que ele tenha comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém todos os dias e todos os dias comia junto com o rei. História linda, maravilhosa. Davi, quando jovem menino, ele chegou na casa do rei, que era Saul, e o príncipe, o filho do rei, Jonatas, o recebeu com muito amor, tratou ele com respeito, com dignidade. E Davi não foi ingrato. Davi reconheceu a bondade de Jonatas, o amor, o respeito, o carinho, e ele não podia retribuir a Jonatas, porque Jonatas já era falecido. Olha que tremendo. Não é porque Jonatas havia sido morto, estava morto, que Davi estava isento de ser grato. Ele procurou de alguma forma retribuir, e aí encontrou o filho de Jonatas. Se ele encontrasse ninguém de sangue, fosse um amigo, um servo, seria esse servo que receberia a gratidão de Davi. Por isso que a Bíblia Sagrada fala que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, ou seja, o coração de Davi, a forma que Davi agia, era uma maneira que agrada a Deus, né? Então, não é que Davi pensava como Deus, agia como Deus, vivia como Deus. Não, não é isso. Ele agia de maneira que agradava a Deus. Pelo zelo pela verdade, zelo pela palavra, zelo por Deus, zelo pelas coisas do céu, por honrar,
os que honravam ele, por ser grato, não esquecer. Isso é muito lindo e nos dias de hoje é muito escasso. Mas bem-aventurado é quem busca a graça de Deus e assim consegue agradar a Deus. Amém? Agradar a Deus com gestos de honestidade, humildade, verdade. Assim você louva e agrada a Deus. Eu vou ler aqui a pregação escrita. Saul e Jonatas já estavam mortos, mas Davi recordou-se de que havia dado sua palavra de amizade a Jonatas. O próprio Senhor era testemunha desse pacto que selaram, inclusive envolvendo as suas descendências. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 20, versículo 42, e também no capítulo 23, versículo 18. Por isso ele se esforçou para ver se encontrava alguém da descendência de Jonatas a quem manifestar bondade. Que coisa incrível e bonita! Ninguém lhe cobraria isso, pois talvez nem mesmo alguém soubesse de suas promessas ao amigo. Mas Davi honrou sua palavra, mesmo Jonatas já tendo partido. Assim, Davi encontrou o filho de Jonatas, Mefibosete, alguém que não era valorizado pela sociedade da época por ter problemas nos pés, mas Davi não olhou para o fato de aquele homem ser alguém desprezado e não ter posição na sociedade. O que importava era a oportunidade de honrar seu amigo por meio do seu filho, a quem Deus havia preservado a vida. Talvez você ache estranho procurar alguém para demonstrar bondade, mas Davi considerou aquilo com sabedoria, e não deixou a oportunidade de passar, na realidade. Não deixou a oportunidade de passar. Na realidade, assumiu-a com a sua obrigação na posição em que se encontrava. A atitude de Mefibosete também chama atenção. Mesmo sendo da linhagem real, agiu com reverência diante de Davi. Talvez pudesse ter exigido direitos, mas não o fez. Apresentou-se como servo. Davi lhe restituiu todos os bens que pertenciam a Saul, além de colocá-lo junto à mesa das refeições, tratando-o como um filho do rei. Davi não tinha essa obrigação como Mefibosete e não receberia nenhuma gratidão pela ação, mas ele soube demonstrar de forma prática o amor ao próximo. Ele não se limitou a falar, foi além, mostrando que verdadeiramente era um homem íntegro e generoso. O mundo de hoje necessita de indivíduos que cumpram sua palavra e manifestem misericórdia com o próximo, ainda que não haja quem cobre isso. O caráter cristão nos impele, nos movimenta a agir com bondade em relação ao próximo. Amém? Glória a Deus, né? Que o Senhor nos use para o bem, para o que é correto e devido e certo. Oremos.